Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu não vou dar nem boa tarde, nem bom dia, nem boa noite, porque eu não sei que hora você está assistindo aqui o nosso canal, mas espero que você esteja bem, que você tenha passado aí as festas bem e animado para a gente continuar o nosso processo de evolução. A missão nossa é ajudar você a ter uma comunicação de forma assertiva, de forma que isso melhore todos os teus relacionamentos, sejam eles familiares, pessoais ou profissionais. Porque nós entendemos que a comunicação faz a diferença na vida das pessoas. Aliás, eu digo sempre isso aqui, o ser humano só se torna humano porque ele convive com outras pessoas, ou seja, porque ele se comunica. Um ser humano que não se comunica não evolui. Porque quando você se comunica com as pessoas, você está transmitindo alguma experiência sua e ao mesmo tempo colhendo alguma experiência da pessoa. E isso te ajuda a evoluir como ser humano, né? Se você também souber aproveitar a experiência que as pessoas te passam. Então vamos lá, gente. Continuando o nosso processo, que a gente está falando de uma ferramenta chamada feedback, para quem tem acompanhado o nosso canal, a gente tem pontuado várias coisas que são importantes nesse processo de comunicação. E nós entendemos que o feedback é uma forma de você se auto-evoluir e ajudar as pessoas a melhorarem à sua volta. Então a gente já falou bastante coisa sobre esse feedback, mas lembrando que nós vamos trabalhar com dois tipos de feedback aqui nos nossos encontros. E isso tem a ver também com o nosso curso, que é específico para você melhorar as suas habilidades de dar e receber feedback. Porque quem quer melhorar dando feedback para os outros, tem que primeiro estar disponível a receber feedback. Porque quando você está disponível a receber, a pessoa se sente muito mais à vontade de também absorver o feedback que você vai dar para ela. Tudo bem? Então hoje eu queria falar para vocês sobre o que deve ser reforçado quando eu, por exemplo, quero que uma pessoa comece a melhorar o seu processo. Tem duas coisas que eu posso reforçar quando eu quero melhorar um comportamento de uma pessoa. Normalmente você usa feedback para ajudar a pessoa a perceber que ela faz algo que não é legal, que ela pode fazer melhor. E a forma certa é você falar o que ela tem que fazer de melhor. Às vezes ensinar essa pessoa, principalmente se você trabalha com muita gente, se você é líder de muitas pessoas. E dando exemplos nesse sentido. Mas você às vezes pega uma determinada pessoa que ela não tem muita crença nela mesma. E essas pessoas são um pouco difíceis delas evoluírem. Por quê? Porque ela não acredita que ela é capaz. E se ela não acredita que ela é capaz, e isso para ela é uma verdade, ela age como se isso fosse uma verdade. E aí você tem muita dificuldade de fazer essa pessoa acreditar nela mesma e ir à frente. Então, quando você pega esse tipo de pessoa, você tem duas coisas que são importantes você reforçar. A aparência da pessoa e o comportamento da pessoa. Lembra quando você fala feedback, você está falando de comportamento. Então, se a pessoa tem baixa autoestima, quando você elogia a aparência dela, ela melhora a autoestima e isso proporciona a possibilidade dela aprender mais fácil novos comportamentos. Se ela tem dificuldade de comportamento, você elogia o comportamento. Cada vez que ela fizer uma coisa positiva, você elogia, enaltece, e isso faz com que a autoestima dela também melhore e ela se dispõe a trabalhar a favor daquela mudança. Só que você tem que equilibrar essas duas coisas. Porque se você só elogiar a pessoa numa aparência e essa pessoa acreditar que esse elogio faz toda a diferença na vida dela, você vai ter uma pessoa que ela vai estar sempre tentando estar bem vestida, bem arrumada, bem maquiada para se sentir aceita. E isso não é legal. Se você só elogia o comportamento dessa pessoa, tudo que ela faz, você elogia, bem feito, você é maravilhosa, você está transformando essa pessoa, ou correndo o risco que essa pessoa se transforme num perfeccionista. Porque ela vai evoluir com a sensação de que ela só é aceita se ela fizer as coisas bem feitas. Então, nenhum dos dois extremos é importante, é legal você forçar os dois extremos. O ideal é você balancear
às vezes elogiar a pessoa na aparência, às vezes elogiar o comportamento, mas mais importante que tudo isso, de vez em quando você tem que juntar essas duas coisas e elogiar a pessoa na identidade. Porque na verdade a identidade é aquilo que nós somos como essência. E quando a pessoa acredita que a sua essência é boa, é positiva, isso evolui muito mais do que simplesmente elogiar a aparência ou elogiar o comportamento. Porque quando tudo na sua vida se complica, o que mais vai te ajudar é a tua essência. É aquilo que tem dentro de você, que eu poderia dizer que é a tua energia psíquica, que vai te ajudar a resolver problemas, a aprender novas coisas, a buscar novos sonhos. Então é muito importante você mesclar identidade, comportamento, mas juntar as duas coisas em alguns feedbacks positivos sobre a identidade da pessoa. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho elogiado a pessoa que ela é bonita e às vezes pouco em comportamento. Eu posso chegar para ela e dizer, legal, hoje você está todo elegante, hein? Mas olha, eu gostei muito do trabalho que você fez ontem, isso mostrou para mim que você tem muita capacidade de evoluir. Ou seja, quando eu digo que ela tem capacidade de evoluir, eu estou incrementando uma crença de capacidade nela. E fazendo isso, ela não vai só ficar ligada de que ela está bonita ou bem vestida. Ela também vai acreditar que ela tem capacidade de elogiar, de realizar, ok? Então é muito importante essas duas coisas. Outra coisa que você tem que ter na sua mente quando você quer trabalhar com feedback. Primeira coisa que você tem que esquecer é o seu feedback crítico. Quem quer trabalhar com feedback, esquece crítica. Feedback não é crítica. Feedback é o uso do seu senso crítico. Senso crítico não é dizer para a pessoa, você fez isso errado. Isso é crítica. Senso crítico é dizer, como poderia fazer isso melhor? Olha, você pode fazer isso melhor, eu vou te ensinar como é que faz. E você faz a coisa acontecer com a pessoa, dando exemplo, conversando com a pessoa. Então isso é senso crítico. Senso crítico é a pessoa te dizer uma coisa e você dizer, poxa, não dá para fazer diferente? Vamos pesquisar? Não dizer para a pessoa, isso está dizendo aí, não tem jeito, não vai funcionar. Isso é crítica. Senso crítico é ajudar a pessoa com você a descobrir novas formas de fazer a mesma coisa. E o mundo evolui por causa desse senso crítico. Se não fosse o senso crítico que o ser humano tem, o mundo jamais evoluiria. Você tem que, parar o feedback crítico, parar totalmente a tua visão crítica das pessoas. Pensa que as pessoas são capazes de realizar. Todas as pessoas são capazes, o que falta é habilidade. Todos nós nascemos mais ou menos com 100 bilhões de neurônios. Ninguém nasce mais inteligente ou menos inteligente do que o outro. A capacidade é a mesma para todo ser humano. O que muda? O que muda é o desenvolvimento de habilidades. E o desenvolvimento de habilidades depende de como você se relaciona com as pessoas. Você pode ajudar as pessoas a evoluírem. Então elimina o teu senso crítico. Pensa o seguinte, todas as pessoas são capazes. O que eu posso fazer para melhorar essa pessoa? Quando eu penso assim, eu parto para a segunda etapa, que é feedback positivo. A pessoa fez uma coisa positiva, você elogia para que aquele comportamento internalize. Elogia no comportamento ou elogia na aparência, mas sempre lembre de dizer a identidade para a pessoa. Você sabe o que é uma questão de identidade? Muitos pais erram nessa questão ou falham. Por exemplo, você chega para o teu filho e diz, você é um bagunceiro. Olha lá o seu quarto como é que está. Quando você fala você é um bagunceiro, você está falando para quem? Para ele como identidade, você é um bagunceiro? Ou para o quarto dele que está uma bagunça? Quando você usa o termo você é um bagunceiro, você falou diretamente para a identidade da pessoa. E se ele acreditar que ele é um bagunceiro, ele vai ser um bagunceiro o resto da vida? Então quando você quer fazer uma observação sobre um comportamento, você não vai para a identidade da pessoa, você fala, o seu quarto está uma bagunça. Mas eu sei que você é capaz de resolver esse problema, vai lá e dá uma organizada nele. Olha, demonstrei o problema do comportamento e fui para a identidade de capacidade para que ele resolva o problema. Isso, neurologicamente falando, tem toda a diferença.
Então, ó, elimine teu senso, elimine tua crítica, teu feedback crítico. Feedback crítico não existe na nossa concepção. Inicie um processo de feedback positivo para corrigir ou internalizar comportamentos e, na relação com o outro, peça desculpas quando necessário. É muito difícil a gente aprender a pedir desculpas, mas pedir desculpas é algo extremamente imprescindível se você quer trabalhar com feedback, porque você também vai cometer falhas. E se você não tiver a humildade de pedir desculpa pela falha que você recebeu, que exemplo você está dando para as pessoas que estão convivendo com você? Então são 3 etapas importantes. Pare de criticar, inicie um processo de feedback positivo e quando você pisar na bola, peça desculpas, ok? Então pessoal, vamos lá. A gente estava falando sobre coisas importantes a você reforçar: aparência, comportamento e identidade. Não adianta você reforçar a sua aparência, porque você vai transformar a pessoa numa pessoa extremamente exibida, que sempre vai achar que tem que estar bonita e bem vestida para ser aceita. Não adianta só ficar elogiando a pessoa no comportamento, porque senão você cria o risco de que a pessoa se torne um perfeccionista, mas você tem que mesclar e juntar essas duas coisas com a identidade da pessoa, tá ok? Falamos também para você eliminar o feedback crítico, começar o feedback positivo e pedir desculpa quando necessário. A gente sabe que pedir desculpa não é fácil, tá? É difícil as pessoas às vezes admitir seus erros, mas se você não tiver essa abertura de pedir desculpa, você não flui. O fluxo de comunicação na situação do feedback, ele é muito importante. Se você não diz para a pessoa que você pode ser tão falível quanto ela, mas que você reconhece a sua falha e tenta se corrigir, essa comunicação não é transparente e necessário. Para você gerar uma boa relação em processo de comunicação com as pessoas, eu diria que você tem que ter um processo que vai levar 4 passos. Primeiro, a comunicação em si. Ela tem que ser clara, assertiva, direta, sem rodeios. Segundo, ela tem que gerar o sujeito a ter compreensão daquilo que você está passando. Não adianta você se comunicar pensando que as pessoas sabem o que você sabe. Elas não sabem o que você sabe. Você pensa que ela sabe o que você sabe. Então, se você se comunicar com uma pessoa sem a preocupação de que você esteja gerando compreensão, a sua comunicação está falha. Existe uma pressuposição básica na programação neurolinguística, e a gente trabalha com programação neurolinguística também, que diz o seguinte: se houve falha na comunicação, o culpado é o comunicador. As pessoas não têm obrigação de me entender, eu tenho obrigação de me fazer entender pelas pessoas. Então a primeira etapa, ó, comunicação, compreensão. Terceira etapa, respeito. Você tem que se comunicar com a pessoa com respeito, respeitando credo, idade, sexo, gênero, seja lá o que for. O respeito, quer dizer, a comunicação, a compreensão e o respeito são passos importantes para que a coisa funcione. E isso gera uma relação de confiança. Por isso que eu digo que quando você comete erros e não reconhece, você está dizendo para a pessoa: não confie em mim, porque eu só digo o que você deve fazer, mas eu faço totalmente ao contrário. Então, ó, comunicação, compreensão, respeito, confiança. Essa é a chave para você ter um bom processo de comunicação com as pessoas, porque comunicação assertiva pressupõe isso, pressupõe que as pessoas se entenderam. Eu canso de ver nas empresas que eu dou consultoria, as pessoas se comunicarem como se isso fosse a coisa mais fácil do mundo. Outro dia eu estava conversando com um empresário que ele disse que contratou uma pessoa para cuidar da manutenção dele e ele, 3 meses depois, mandou a pessoa embora. Aí eu perguntei: por que você mandou ele embora? Ele falou: mandei ele embora porque em 3 meses ela gastou mais do que eu num ano inteiro para fazer manutenção. Aí eu falei: tá, e daí? Quando você contratou ele, o que você falou para ele? Aí eu falei que ele tinha carta branca, que ele podia fazer o que ele quisesse.
A culpa é dele? Porque ele podia ter dito, olha, você tem carta branca para você fazer o que você quiser, mas o limite de gasto é YX. Só que ele não falou isso. Ele mandou ele ter carta branca achando que ele ia gastar o mesmo que ele próprio gastaria. Mas não, o cara foi e gastou o que precisava ser gasto. Não gastou errado nem certo, gastou a mais do que o cara esperava. Só que o cara em momento nenhum disse para ele o quanto esperava que ele gastasse. Então, tem nuances no processo de comunicação que elas são extremamente complicadas em termos de consequências, mas são muito simples de você explicar. Basta você entender que as pessoas não sabem o que você sabe. O que você sabe, só você sabe. Ok? E só tem um jeito das pessoas saberem o que você sabe. Sabe como é que é? Falar para elas. Falar. Se comunicando, preocupado com a comunicação, preocupado com a compreensão, com uma situação de respeito, onde gere uma relação de confiança. Aí sim você tem uma comunicação transparente, assertiva e efetiva. Essa é a grande diferença. Tudo bem? Gente, uma das coisas que mais prejudica o processo de feedback é quando você não trata as pessoas com respeito. Quando você, às vezes você vai dar até um feedback positivo para a pessoa e você usa uma forma de falar que parece que é jocosa. Sabe quando você usa uma forma de falar meia, me fugiu o termo, tirando o sarro da pessoa, como se aquilo fosse uma bobagem, com desrespeito, com desprezo do que ela fez, isso prejudica demais o processo. Por isso que eu digo que o respeito é importante. Porque respeitar a pessoa, primeiro, como ser humano, segundo, como teu colega de trabalho, ou colega ou teu parente, uma pessoa da tua relação social. Se você não age com esse respeito, o feedback que seria positivo se torna, às vezes, arrogante. Né? O feedback negativo, que poderia ser um feedback corretivo, positivo, para a pessoa melhorar um comportamento, se torna um feedback negativo. Por quê? Porque a pessoa falou com sátira, com sarcasmo. E eu canso de ver esses tipos de líder nas empresas, ou na própria vida pessoal. Sempre falando de uma forma irônica. E isso realmente deturpa a comunicação. Então, presta atenção, o que acontece quando você não enxerga o óbvio das pessoas? O óbvio que eu digo, as pessoas têm capacidade para crescer, para evoluir. Quando você não consegue enxergar esse óbvio das pessoas, a sua comunicação sempre vai ser falha. Por quê? Porque você sempre vai achar que as pessoas têm menos capacidade que você. E as pessoas não têm mais capacidade que você. Por exemplo, uma das piores coisas que tem é você chamar a atenção de um colaborador seu na empresa de uma forma extremamente respeitosa na frente de todo mundo. Isso na sua família, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu amigo, com o seu vizinho. Em qualquer uma dessas situações, isso é extremamente negativo para a relação. Numa relação pessoal, a pessoa até tem o direito de não falar mais com você, não ir mais na tua casa. Mas quando você fala de uma relação corporativa, a pessoa vai estar lá todo dia te vendo. As pessoas que viram você fazer aquilo vão estar lá todo dia te vendo. Como é que fica a tua imagem com essas pessoas? O teu senso de compreensão, o teu senso de respeito. Ele não existe. E se ele não existe, não funciona. Porque as pessoas vão fazer o que você pede por simplesmente terem medo de você ou medo de serem chamadas a atenção dessa forma, mas não porque elas te respeitam. Então essa é uma grande diferença no mundo corporativo, né? As pessoas pensam que o respeito está na cadeira. Não, na cadeira está o poder. O respeito não está na cadeira. O respeito está na forma como você se relaciona com as pessoas. E aí a comunicação, o feedback, a conversa de forma transparente e assertiva faz toda a diferença em como você é visto pelo grupo. O grupo te enxerga como o quê? Como uma pessoa que ele pode ir lá se aconselhar, trocar uma ideia, pedir para você dar uma opinião para ele melhorar, você mostrar que tem uma dificuldade e a pessoa te ajudar. Ou o grupo te vê como aquela pessoa que não pode nem chegar perto, porque se você dizer que está com um problema, ele te chama de incompetente. Tá? Uma vez numa empresa, o dono da empresa, eu estava lá há uns 4 anos dando consultoria e ele pediu para eu demitir
um gerente dele, ele falou, tem que medir esse cara, que esse cara é incompetente. Eu falei, fulano, quantos anos esse cara está aqui? Ah, ele está aqui há 11 anos. Eu falei, então para mim é incompetente quem deixou ele aqui 11 anos. Quer dizer, como é que você tem um colaborador que está 11 anos lá com você e você diz que ele é incompetente 11 anos depois? Para mim, se ele for um incompetente, o maior incompetente é o líder lá que deixou o cara lá incompetente durante 11 anos. Porque competência é uma questão de habilidade. Desenvolver competências é com habilidades, com treinamento. Todas as pessoas têm possibilidade de desenvolver competências. Agora, se você não investe no teu colaborador para que ele desenvolva competências, como é que depois você chama ele de incompetente? Pegaram a ideia, gente? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Conto com vocês aqui acompanhando o nosso canal. Curte aí o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. Sei que vocês já viram aí um monte de mensagens falando para vocês se inscreverem. É isso aí. Quanto mais gente tiver inscrito no nosso canal, mais curtida tiver, mais força o nosso canal vai ter e mais vezes a gente vai estar aí com vocês. Tchau, até a próxima, pessoal. Obrigado.